Salve família, vamos para mais um vídeo com os parceiros de palpite para essa quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações e compartilhe para a galera. E se você gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer. Para essa quarta-feira, separei 14 palpites para você estar investindo e um bilhetinho pronto no final do vídeo. Mas antes disso, quero passar aqui no nosso Instagram, segue lá, @elonepalpites. Temos também o grupo no Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo. E se você deseja fazer um joguinho validando uma aposta, temos a nossa banca Sportgo777.net, temos o nosso cambista validando as apostas, o link do WhatsApp do cambista vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Agora passando para os palpites dessa quarta-feira, 19 de janeiro, separei 14 palpites para vocês. Para essa terça-feira deixei aqui uma tripla para você estar investindo. Batemos a nossa tripla, pegamos aqui na linha de gols, Aberdeen e Rangers acima de 1,5 gols pelo Campeonato Escocês, bateu. Betis e Alavés acima de 1,5 gols pelo Campeonato Espanhol, bateu. E Santa Paulo e Borussia Dortmund pela Copa da Alemanha acima de 2,5 gols, bateu. Agora vamos para os palpites dessa quarta-feira, 19 de janeiro. Começando aqui pela Superliga da Turquia, na partida entre Trabzonspor e Gençspor. Na classificação é o primeiro colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 4 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Trabzonspor venceu fora de casa por 1-0. As odds abriram aqui a 1,61 para a equipe da casa, que acredito que vence essa partida. Vou deixar aqui o palpite para vocês de Trabzonspor para vencer, como primeira opção de aposta, ou se você preferir, pegar na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando pela Copa da Alemanha, na partida entre Hannover e Borussia Mönchengladbach. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Borussia Mönchengladbach venceu fora de casa por 1-0. As odds abriram aqui a 1,65 para a equipe visitante, 4,50 para a equipe mandante. E para esse jogo vou preferir trabalhar na linha de gols. Vou deixar aqui um palpite de acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Hannover, bateu 2,5 em 3 oportunidades. A equipe do Borussia Mönchengladbach nos últimos 5 jogos bateu 2,5 em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 2,5 gols. Ou se você preferir, pegar um gol ainda ao primeiro tempo. Passando aqui na partida entre Leipzig e Rostock. Nos últimos 5 jogos da equipe do Leipzig, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a equipe do Rostock vem de 3 derrotas e 2 empates. As odds abriram aqui a 1,10 para a equipe do Leipzig, que acredito que vence a partida, mas para esse jogo, essa odds está muito baixa. Eu vou deixar aqui um palpite para vocês de Leipzig para vencer ainda no primeiro tempo, ou se você preferir, pegar acima de 2,5 gols. Agora passando pela La Liga, na partida entre Celta Vigo e Osasuna. Na classificação é o 12º colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último jogo entre eles, ficaram no 0-0 na casa do Osasuna. As odds abriram aqui a 1,85 para a equipe da casa, 4,33 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Celta Vigo, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Osasuna, nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam apenas em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ambas as equipes marcam. Ou se você preferir, pegar na linha de gols, para dar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Agora passando aqui pelo campeonato francês, na partida entre Lille e Lorient. Na classificação é o 10º colocado contra o 18º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 2 empates e 3 derrotas. No último jogo entre eles, o Lorient venceu em casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1,53 para a equipe da casa, 6,0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Lille para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa do Lille, vem de 3 vitórias e 2 empates. E jogando fora de casa, a equipe do Lorient vem numa sequência de 5 derrotas seguidas. Vou deixar aqui Lille para vencer. Ou se você preferir, pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Agora passando pela Premier League, na partida entre Leicester e Tottenham. Na classificação é o 6º colocado contra o 10º colocado.
Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Tottenham venceu fora de casa por 4-2. As odds abriram aqui a 3.0 para a equipe da casa, 2.30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Leicester, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. Em 3 oportunidades, só conferindo aqui, galera. Já a equipe do Tottenham nos últimos 5 jogos bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Ou se você preferir pegar um palpite de casa com empate, também veja uma boa opção. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Leicester, vem de 5 vitórias seguidas. O Tottenham vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Ou se você preferir pegar casa com empate. Agora passando aqui pela Copa da Alemanha na partida entre Hertha Berlim e Union Berlim. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Union Berlim venceu em casa por 2-0. As odds abriram aqui a 2.70 para a equipe da casa, 2.60 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Hertha Berlim, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. A equipe do Union Berlim bateu, ambas marcam em 2 oportunidades nos últimos 5 jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam, ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 1,5 gols. Passando aqui na partida entre Hoffenheim e Freiburg. Nos últimos 5 jogos da equipe do Hoffenheim, vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. A equipe do Freiburg vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Hoffenheim venceu fora de casa por 2-1. As odds abriram aqui a 2.0 para a equipe da casa, 3.40 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Hoffenheim, bateu, ambas marcam em 5 oportunidades. Já a equipe do Freiburg nos últimos 5 jogos bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ambas as equipes marcam. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Agora pela Championship, segunda divisão inglesa na partida entre Hull City e Blackburn Rovers. Na classificação é o terceiro colocado contra o 19º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas seguidas. A equipe do Blackburn Rovers vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Blackburn venceu por 2-0. As odds abriram aqui a 3.0 para a equipe da casa, 2.37 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gols. Ou se você preferir, pegar fora com empate. Agora passando aqui pela Premier League na partida entre Brentford e Manchester United. Na classificação vem na 7ª colocação a equipe do Manchester United. Já a equipe do Brentford vem na 14ª colocação com 23 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Brentford vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Manchester United vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles ficaram no empate 2-2 na casa do Manchester United. As odds abriram aqui a 4.50 para a equipe da casa, 1.80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como uma primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Brentford, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades, em 3 oportunidades, só corrigindo. Já a equipe do Manchester United nos últimos 5 jogos bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. No último jogo entre eles também bateu, ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar numa tripla ou numa quadra na linha de gols, acima de 1,5 gols. Agora passando aqui pelo Campeonato dos Países Baixos, na partida entre Twente e Alkmaar. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Alkmaar vem de 5 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, o Twente venceu em casa por 3-1. As odds abriram aqui a 3.75 para a equipe da casa, 2.05 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu 2,5 em 3 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos bateu 2,5 também em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, bateu 2,5 em 4 oportunidades.
Vou deixar aqui um palpite para vocês de Twente e Alkmaar acima de 2 gols e meio. Passando aqui pela La Liga na partida entre Valência e Sevilha. Na classificação é o segundo colocado contra o décimo colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No último jogo entre eles, o Sevilha venceu em casa por 3-1. As odds abriram aqui a 3.25 para a equipe da casa, 2.40 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês apenas na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Agora passando aqui pela Copa São Paulo na partida entre Palmeiras e Oeste. Nos últimos 5 jogos da equipe do Palmeiras vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Oeste também vem de 4 vitórias e 1 empate. O palpite que eu vou deixar para vocês, Palmeiras para vencer, ou se você preferir pegar acima de 1 gol e meio. E passando para a próxima e última tip na partida entre Cruzeiro e São Paulo. Nos últimos 5 jogos da equipe do Cruzeiro vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do São Paulo também vem de 5 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, o Cruzeiro venceu fora de casa por 1-0. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam, também vejo uma boa opção para esse jogo. Agora passando para a tripla que selecionei para vocês para essa quarta-feira, 19 de janeiro. Você pode pegar aqui Trabzonspor para vencer, a equipe do Giresunspor. Você pode pegar aqui Leipzig e Rostock acima de 2 gols e meio. E você pode pegar aqui Valência e Sevilha acima de 1 gol e meio. Essa é a tripla. Trabzonspor e Giresunspor. Trabzonspor para vencer, Leipzig e Rostock acima de 2 gols e meio. E Valência e Sevilha acima de 1 gol e meio. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!